Mais uma derrota do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Desta vez para o Grêmio lá em Porto Alegre, lá na Arena do Grêmio. 1-0 para os caras. E olha que hoje eu estava até animadinho pelaquilo que estava sendo o jogo e eu estava acreditando que hoje sim, hoje o Santos ia buscar uma vitória fora da Vila Belmiro. Lembra que eu digo aqui? Em casa, eu falava que era um leão. Hoje é um gato, aquele gato mais fora, aquele gatinho esmiriguido. E dá a impressão que é isso, porque não é impossível você poder fazer um jogo até melhor do que o seu adversário, mas os caras parecem que não chutam a bola pro gol. Os caras parecem que têm medo de chutar a bola pro gol. E aí você não faz gol. Aí você não faz gol. No primeiro tempo, duas bolas bem chutadas do Santos, o gol do Grêmio. Foi a bola do David que saiu por cima, que se vai ali um pouquinho fora, um pouquinho mais baixo, é claro que o Volpe dificilmente pegaria se ela fosse um pouquinho mais fora do goleiro. E aí aquela bola do Schmidt, que se a fase é boa, aquela bola vai no fundo do gol. Mas a fase não é boa, ela vai para fora. É claro que aí deixa os torcedores muito preocupados. Mas a verdade é uma só. É a quinta derrota do Santos no Campeonato Brasileiro em 7 jogos. Quinta derrota. 5 derrotas, um empate e apenas uma vitória. Olha, não é fácil a fase que o Santos está passando, não. Ainda bem que vamos ter aí uma semana que, segundo o nosso treinador, ele vai ter um tempo aí para dar uma organizada nesse Santos. Mas eu quero assim, para aqueles que vão ver o vídeo aqui, eu fico ainda um pouquinho na esperança. Porque se a gente analisar que ele chegou, pegou o time contra o CRB e nós vimos tudo aquilo que aconteceu contra o CRB, e aí, no jogo de hoje, a gente viu uma evolução no Santos, a gente viu uma evolução diferente daquele jogo contra o CRB, aí a gente pode até ficar um pouquinho mais, assim, animadinhas, vamos dizer assim. Porque a torcida do Grêmio também tem que ficar animadinha com o time deles. Porque, ó, o time deles não é tudo isso, não. O time deles não é tudo isso, não. O time do Grêmio vai sofrer muito no Campeonato Brasileiro. Se o time do Grêmio é aquele lá hoje, vai sofrer muito no Campeonato Brasileiro. Não vai ser fácil, não. Lembrando aqui que no início que eu fiz minhas projeções aqui dos rebaixados, eu coloquei o Grêmio e o Vasco entre os 4 rebaixados. É claro que é só palpite. Claro que é só palpite. Mas o Grêmio, ele fez o gol dele na bola achada, porque o Santos, todo jogo ele entrega. O Santos, todo jogo ele entrega. Ele leva de bandeja e entrega para o adversário. Que hoje foi a mesma coisa. Mas, ó, vendo o jogo assim, aquele jogo em si, como eu disse aqui, que eu estava até animadinho que o Santos hoje poderia ter saído, sim, com a vitória lá do Rio Grande do Sul, mas parece que quando o Santos joga fora da Vila Belmiro, parece que ele joga com preguiça, com nhaca de querer ganhar o jogo. Parece que os caras parece que têm medo até de chegar na frente do Thiago Volpe. Olha o goleiro dos caras, que esses dias aí a torcida do Grêmio estava pegando no pé do cara. E o Santos não consegue chutar a bola para ir dentro do gol, no gol do Grêmio. Aí é complicado. O Santos que teve a chance do Schmidt, que aquela bola lá, como eu já disse, se a fase é boa, ela entra. Teve aquele chute do David Washington no primeiro tempo, que foi por cima, e depois, no segundo tempo, teve aquela cabeçada ali do Zé Ivaldo ali por cima também, que é uma pena. São lances para gol. Mas, infelizmente, os caras com os pés talvez não calibrado e acaba desperdiçando talvez aquelas chances que seria bem legal. Mas a gente viu assim uma evolução no Santos naquele principalmente primeiro tempo. O Santos estava bem. Eu não estava gostando porque na hora que começou o jogo, o Roleiser ali pela direita, o Tassiano mais para o meio. Mas depois o Roleiser veio para o meio e ele cresceu de produção. O Roleiser, para mim, é um jogador mais ali para jogar, pelo menos o que ele vinha apresentando até agora, mais ali pelo meio. Não estou achando grande coisa o Roleiser lá pela direita. E aí ele cresceu um pouco de produção. E veio ali o Santos, que fez aquele primeiro tempo que foi bem melhor do que o time do Grêmio, assim, em ritmo de jogo, em jogadas mais organizadas. O Santos foi melhor que o Grêmio. Foi melhor que o Grêmio.
E aí foi melhor que o Grêmio até ali, na hora que o treinador tirou o Roleiser. A hora que ele tirou o Roleiser, o Santos caiu de produção. Na hora que o Roleiser estava achando, e o Soteldo achando o Roleiser, o Soteldo, que estava começando a aparecer umas jogadas interessantes ali pela esquerda, acabou o Roleiser saindo, entrou o Gabriel Bom Tempo. Mas, na hora ainda eu falei, para mim errou o Kleber Xavier, tirar o Roleiser. Para mim, eu seria mais, assim, um pouco mais ousado. Eu tinha tirado o João Schmidt e colocado o Gabriel Bom Tempo. Eu tinha sido um pouquinho mais ousado. Eu tirava o João Schmidt ou até mesmo o Rincon, mas o Rincon estava até bem no jogo também. Eu tinha colocado o Gabriel Bom Tempo. Mas aí ele tirou o Roleiser e veio o Gabriel Bom Tempo. Ainda na hora, no comentário que a gente faz na hora do jogo, ainda a gente chegou a comentar isso daí. Talvez um cansaço, porque ele correu muito contra o CRB, foi um jogador que mais correu contra o CRB, talvez pode ser isso daí. E aí depois ele tirou o Escobar para colocar o Kevson. O Escobar estava bem no jogo. O Escobar é aquele jogador, como eu sempre falo aqui, é o caneludo que todo treinador quer, porque é aquele jogador que marca, aquele jogador que ele gruda, ele não dá espaço. E aí veio o Kevson. Ele errou, para mim, na hora do jogo ali, para mim ele errou tirar o Escobar e colocar o Kevson. Mas, no meu entender também, o Kevson é aquele jogador de força, é aquele jogador que ataca ali pela esquerda e vai cair junto com o Soteldo ali, vai dar aquela força ali, e quem sabe vai ser interessante para o Santos. Mas, infelizmente, o rapaz do Grêmio fez a jogada justo em cima do Kevson, que tinha acabado de entrar. E aí o rapaz lá pela direita ganhou do Kevson e cruzou a bola. E aí todo mundo viu o ônibus passar dentro da área. Todo mundo viu. E o Luizão, em vez de dar aquele bicudo, como que esse fazendeiro lá, que é jogo de fazenda, bicuda pro mato, que o jogo é de campeonato, erra a bola e joga no pé do atacante de novo. E aí vem aquele rebate ali, todo mundo fura e a bola sobra ali na esquerda, livre para o rapaz fazer o gol. Mais um gol achado, mais um gol que o Santos dá de bandeja para o pessoal. Então, para mim, vendo o jogo ali, vendo o jogo na hora, para mim houve o erro do treinador. A saída do Roleiser para a entrada do Gabriel Bom Tempo e a saída do Escobar para a entrada do Kevson. Só que depois da coletiva, eu ouvindo a coletiva dele, me parece que o Escobar pediu para sair. Parece que o Escobar já teve até um probleminha aí de físico durante a preparação, e aí pediu para sair. E o Roleiser também, que estava desgastado, e aí acabou ele pedindo, sacando, tirando o Roleiser para dar aquela segurada. Mas eu acredito que dava para ele, principalmente ali o Roleiser, que foi o primeiro a sair, dar uma seguradinha a mais. Porque enquanto o Roleiser estava ali naquele meio campo do Santos, como eu disse aí, ele e o Soteldo estavam começando a dar trabalho, muito trabalho perigoso para o Grêmio ali na esquerda. E aí, da defesa direita do Grêmio, o ataque esquerdo do Santos. E aí, acabou quando o Roleiser saiu, acabou aquele ímpeto que o Santos estava pondo em cima do time do Grêmio. E aí o Grêmio acabou naquela bola achada mais uma vez. É o quarto gol que praticamente o Santos participa e fala assim, faz o gol, meu adversário. Faz o gol, meu adversário. E o Grêmio acabou fazendo o gol ali, já caminhando ali para o final do jogo, e aí tudo já ficou mais difícil. Então, mais uma vez, mais uma derrota, é a quinta derrota do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Uma campanha muito ridícula do Santos até aqui. Qual que é a expectativa do Santos? A expectativa é a volta do Neymar, se o Neymar se recuperar bem, é a volta do Barreal, que também está ainda machucado, tem ainda a estreia do Zé Rafael, vamos ver quando que o Zé Rafael estreia, mas vamos ver, porque a gente vendo o jogo na hora, é claro que para qualquer um que estava acompanhando o jogo, ele errou quando ele tirou o Roleiser.
Mas é claro que se o jogador estava já preocupando o seu preparo físico dentro de campo, você tem sim que renovar. Então, para mim, acredito sim que o Kleber Xavier está sim achando aquilo de melhor para pôr dentro de campo. O próximo jogo vai ser com o Ceará. Me parece que vai ser na Vila Belmiro de novo, não vai ser no Pacaembu. E aí vamos aguardar aí para ver se ele, com essa semana cheia, para poder preparar esse Santos, trabalhar esse Santos melhor e, quem sabe, fazer um Santos diferente contra o Ceará e o Santos fazer as pazes com a vitória, porque já está chegando a hora, já está enchendo o saco de tantas derrotas e empate do Santos na temporada. Está na hora do Santos começar a vencer, desses jogadores voltarem a ter confiança dentro de campo e a nossa defesa parar de falhar do jeito que vem falhando. Então, são coisas que agora ele vai ter que rever muito. Ele vai ter essa semana cheia e ele vai ter que trabalhar muito. Saber se realmente ele quer o Luizão de lateral direito, saber qual que é as condições do Luan Pérez, que está deixando muito a desejar. Então, vamos ver esse meio-campo do Santos aí, que tem que começar a produzir mais e, quem sabe, dar resultado para o Santos. Vamos aguardar e esperar aí, quem sabe aí, ele pode sim. A gente ouvindo, eu ouvi a entrevista dele, a gente ouvindo, a gente vê que ele está assim, não está perdido, ele está alinhado com aquilo que ele vai ter que fazer ali no Santos ali. Mas, talvez, a grande culpa que eu posso falar dele depois da entrevista que eu vi a coletiva dele, talvez ele poderia ter segurado só mais uns 10 minutinhos o Roleiser dentro de campo. Porque, como eu disse, o Santos estava ali beirando a frente já da área do Grêmio, para, quem sabe, às vezes, dar um chute para o gol e fazer o gol do Santos. O que não pode é o Tassiano rolar na frente do gol, na frente da entrada da área, ter preguiça de chutar a bola. O Soteldo, da hora que faz aquelas jogadas bonita dele, tem que chegar e encher o pé pro gol, tem que ser assim, não pode ter medo de chutar, porque se você tiver medo de chutar, você não faz o gol, você tem que chutar para fazer o gol, e o Santos está com medo de chutar a bola pro gol. Vamos esperar que tudo isso daí seja corrigido daqui para frente, já começando nessa semana, como se diz ele, na terça-feira, sentar, olhar, analisar o que foi o jogo, achar os defeitos que teve nesse jogo para corrigir no próximo. É claro que ele vai ter muito trabalho, porque a defesa do Santos é uma mina, é um Papai Noel de dar presente para os adversários. E ele vai ter que tomar saber armar essa defesa para acabar com esses problemas que o Santos vem tendo dentro de campo. Para mim, a nota dos jogadores. Para mim, o Gabriel Brazão, ele fez uma defesa, que foi aquela no início do jogo lá, que o rapaz saiu de frente com ele, e ele deu aquela fechada em cima do rapaz lá, e acabou fazendo a defesa. Para mim, uma nota 6 para o Gabriel Brazão. O Luizão é aquele que foi contra o outro jogo lá. Estava bem, mas no final entregou o leite, entregou o gol para os caras. Foi mal na jogada. Para mim, o Luizão, uma nota 3, porque não adianta você ser bem, e chegar no final você acabou, deu 10 litros de leite, chutou o balde e derramou tudo. Então não adianta. O Zé Ivaldo, uma nota 4,5 para o Zé Ivaldo, tentando ali naquela zaga ali, mas aquela zaga que não vem salvando nada ali naquele miolo de zaga do Santos. O Luan Pérez, nossa, que partida. O Luan Pérez era para ter sido expulso com 4 minutos de jogo. 4 minutos. Olha, ficou baratinho para o Luan Pérez. O Luan Pérez era para ter sido expulso com 4 minutos de jogo. E o árbitro e o VAR, meu Deus do céu, é por isso que eu digo. Olha, é difícil acreditar na arbitragem brasileira. Para mim, uma nota 3 para o Luan Pérez. E vou falar mais. E teve um pênalti para o Grêmio. Que o Luan Pérez, acho que foi o Luan Pérez, foi mal para a bola e bateu no pé do jogador. Para mim, foi pênalti. Mas eu vou deixar meio a meio, porque teve um pênalti também para o Santos, que o árbitro não marcou na mão do rapaz. Aquilo lá é pênalti. E aí ele não marcou. Então, para mim, um pênalti para o Grêmio, um pênalti para o Santos, meio a meio,
não prejudicou ninguém, a não ser que alguém errasse para fazer. E o Escobar? O Escobar, para mim, uma nota 6. Até mesmo enquanto ele estava no jogo, estava aguentando ali, e ele saiu logo em seguida, o Santos levou o gol em cima da posição dele por ali. Então, para mim, uma nota 6 para o Escobar. O Tomás Rincon, aquele Tomás Rincon ali, que gosta de dar aquela chegada, ele foi bem ali, ele não deixou que o Cristaldo crescesse no jogo, e para mim, uma nota 6 para o Tomás Rincon. E o Schmidt? O Schmidt é aquele Schmidt que a gente conhece, talvez hoje um pouquinho mais ativo, para mim, uma nota 5 para o João Schmidt. E o Roleiser? O Roleiser, para mim, por tudo que ele estava ali dentro do campo, que ele começou lá pela direita, depois ele veio para o meio, para mim, uma nota 5,5 para o Roleiser. Eu acredito que no momento que ele estava ali se achando, ele e o Soteldo junto ali, eu acredito que foi o momento que ele saiu e o Santos foi prejudicado nesse momento. Segundo o treinador, porque cansou, mas talvez tivesse segurado uns 10 minutinhos a mais, talvez poderia ter dado resultado para o Santos. E o Soteldo? Para mim, o Soteldo foi o melhor do Santos, procurou correr, procurou quebrar a linha, procurou driblar. Para mim foi muito interessante o Soteldo, uma nota 6,5 para o Soteldo. Eu não vou dar 7, porque ele tem preguiça de chutar para gol. E quando ele chuta, parece que ele chuta devagarzinho. Tem que chegar, fechar o olho, encher o pé. Você fez a jogada, enche o pé. E o Soteldo, às vezes, está com esse problema de chutar a bola para o gol, para fazer o gol. Portanto, uma nota 6,5 para o Soteldo. E o David Washington, para mim, uma nota 4,5. O David Washington parece estar correndo cansadão em campo. Tem que estar um pouco mais ativo. Mas é um garoto ainda, quem sabe aí, com mais uma boa trabalhada aí durante a semana, ele pode ser muito interessante ali no comando de ataque do Santos. Aí tivemos o JP Sherman, que entrou no lugar do Luizão, já ali no segundo tempo, depois da vaca já está deitando. Para mim, uma nota 3,5 para o JP Sherman. E o Kevson? O Kevson, para mim, uma nota 2. Foi muito infeliz na jogada e aí ficou difícil, porque o cara já entra, já leva o gol ali em cima da posição dele, embora teve toda a participação da defesa do Santos, mas acabou queimando um pouco a entrada do Kevson, mas é um bom jogador que o Santos, o Kleber Xavier, tem que saber aproveitar ele sim. Aí tivemos o Matheus Xavier, que já entrou no finalzinho do jogo, não vou nem dar nota, porque já estava acabando o jogo. Gabriel Bom Tempo, para mim, uma nota 4,5. Está voltando de contusão, é um jogador interessante, que talvez, como eu disse, eu não tinha entrado com ele no lugar do Roleiser na hora do jogo, e sim na hora ali, ou do Schmidt, ou até mesmo do Rincon, mas talvez até mais no lugar do Schmidt, talvez poderia ser interessante. E o Tiquinho Soares, que já entrou também no lugar do David, já depois, mas não fez grande coisa na partida também, tentou alguma coisa, porque depois, logo que entra também, ou já estava 1-0, ou ainda foi 1-0, e aí já fica difícil para você já entrar, não é aquela história de você entrar e ter que manter aquele resultado, ou ir atrás do resultado, você já está atrás de um resultado que você está atrás, perdendo. E o Kleber Xavier, para mim, uma nota 5 para o Kleber Xavier, por ele ter coragem de mexer no Santos, ter coragem de sacar jogadores, deixar no banco, colocar outro time novo em campo. Eu acredito que o Kleber Xavier, a gente tem que dar confiança sim e mostrar que ele pode sim ser útil ao Santos, e vamos ver se ele vai aproveitar bem essa semana para poder fazer esse Santos vencedor daqui para frente, porque está difícil, está complicado, é muitas derrotas no início de campeonato, que vai ser longo, mas a verdade é uma só. Temos que abrir o olho, porque caminhão pesado no atoleiro, meu amigo, é difícil de sair. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.